queria saber primeiro, como que a divulgação científica é vista academicamente na biologia? Porque eu imagino que na história, no direito, na psicologia seja um pouco distinto. E como que vocês entraram nessa? Qual a importância que vocês dão pra isso na criação dos 3 elementos? Cara, eu acho que tem dois aspectos que a gente precisa falar, que a gente tá falando de uma divulgação científica muito específica. A gente tá falando de divulgação científica na internet. Divulgação científica sempre existiu na academia e sempre vai existir. Então, a hora que eu falo de um museu, por exemplo, um museu de zoologia da USP, eu tô falando de divulgação científica. A hora que eu pago o MASP, tô falando de divulgação de arte, mas que é feito ciência lá dentro e assim por diante. Então, se a gente tirar essa parte que a academia entendia como divulgação científica, o fenômeno que eu vejo inicial é uma dificuldade de entender, em primeiro lugar, o que é divulgação científica na internet. Então a gente passa por um processo de rápido crescimento de internet banda larga no Brasil e surgimento do YouTube, e surge um mundo novo que ninguém sabe lidar. E eu acho que a academia, do jeito que ela é desenhada no Brasil e no mundo, eu discordo um pouco do que você tá falando. Eu acho que assim, o Carl Sagan fazer divulgação científica é bem vista nos Estados Unidos. Um aluno de doutorado fazer divulgação científica nos Estados Unidos é tão mal visto quanto um aluno de doutorado fazer divulgação científica no Brasil. E se você for pensar no próprio caso do Sagan, cara, você pensa o Neil deGrasse. Ele é só um divulgador científico. Ele é só isso, ele não é um pesquisador. O Carl Sagan não, o Carl Sagan é o cara que a gente sabe do efeito estufa em Vênus por causa dele. Então ele era um produtor Carinédia ali de ciência. Sim. Era muito melhor aceito a figura do Sagan, porque ele tinha permeação acadêmica, no sentido não só de ter um doutorado e ter passado tal, mas assim, de fato de estar ali dentro, do que o Neil deGrasse, por exemplo, vai ser a posteriori. Então tem essa outra briga também que a gente tem. Que o Neil deGrasse ocupa essa cadeira de divulgador científico, né? Ele tem uma cadeira no Museu de História, não é no Museu de História, é no Museu de História Natural em Nova York, que ele tem essa cadeira de divulgador científico que não existiu. Ela é criada, inclusive, para acomodar a parte da carreira do Sagan. Então, acho que a academia, por muito tempo, viu muito mal a divulgação científica. Então, e isso, pra mim, tem 2 razões. A primeira razão é uma razão financeira. Quando você assina um contrato de bolsa, você assina um contrato de exclusividade. E se você fizer uma outra atividade que você vai perder o seu tempo, você precisa de uma autorização para isso acontecer. E a maioria dos orientadores não querem que você faça isso. Eu acho ainda que tem uma outra questão que a gente vê, que eu sentia muito na academia aqui no Brasil, porque eu não posso falar, né, do que é lá fora, de como é vista a extensão acadêmica. Eu tenho uma impressão de que, e aí eu tô falando de impressão, como eu disse, não sei como é lá fora. A impressão de que a extensão acadêmica é uma coisa muito mais valorizada fora do que aqui. Até porque, de novo, cai na parte de captação de recursos, né? Quando você recebe o dinheirinho lá para o seu curso, para o programa de graduação ou de pós-graduação, você quer investir o máximo no ensino e na ciência. E os projetos de extensão, eles acabam não recebendo tanto, né? Tanto um olhar carinhoso para que isso seja desenvolvido. Me dá a impressão, novamente, de que lá fora, isso vai para, corre pelos projetos de extensão, que aqui a gente não consegue tanto, né? Não consegue que esses projetos... Eu sei que tem vários, em várias faculdades, que são lindos, são maravilhosos, que não tem necessariamente a ver com divulgação científica, mas assim, é porque uma pobre alma foi lá e ralou até para fazer esse projeto sair do papel e receber recursos e receber atenção. Então, a divulgação científica aqui, ela surge mais do desejo individual de alunos, de mestrandos, de doutorandos, e nunca eu vi tanto do professor já, né, do pesquisador, com a cadeira lá já acomodado, falando, não, acho que a gente tem que fazer isso. E aí a gente tem um problema enorme, que é esse distanciamento que a gente tem com a população. E que se a gente não consegue ter essa proximidade com a população, de falar ciência importa, e ciência é uma forma... muito interessante de enxergar o mundo, de entender o mundo, como que a gente vai ter o apoio, né? Um apoio público. Então,
eu acho que a divulgação ela tem não só um papel social, assim, de retorno para a sociedade de tudo que aquilo que os pesquisadores aprenderam, de tudo aquilo que indivíduos aprenderam e tiveram a oportunidade de estudar. Então a gente tem que reportar isso para a sociedade, é uma forma de pagamento pelo que a gente recebeu de oportunidades, mas também é uma forma de aproximar a ciência das pessoas para que a ciência possa realmente ter esse suporte que deveria ter e não outras coisas, pseudociências, e não quero entrar tanto na briga da religião, mas também de aspectos religiosos, determinando coisas que hoje a ciência já fala qual é o melhor caminho, em termos de saúde, em termos de meio ambiente, de conservação, das humanas, das sociais. Então, eu acho que esse é uma das coisas que a gente sente. Quando a gente vai falar com o pesquisador, por que ele quer se enfiar nessa briga? Por que ele vai querer pegar o tempo dele e jogar para divulgação científica, sendo que ele tem tão poucos recursos para ir ali fazer a pesquisa dele e ainda tem que... E acho que a gente teria um caminho interessante indo pelos projetos de extensão. E a nossa divulgação aqui, ela saiu toda desestruturada, porque nunca teve dentro da própria academia. A divulgação científica, ela poderia, e eu acho que deveria estar dentro da própria academia. Pelo menos parte dela, né? Não necessariamente toda a divulgação científica, mas pelo menos parte dela. Na verdade, a faculdade, ela tem que sair da faculdade. Não, ela tem. Tinha que sair. E a pessoa a comunidade tinha que ter acesso à faculdade. Mas é que, Alberto, isso é um desenho da faculdade, né? Então, a hora que você vai para as faculdades públicas no Brasil, você vai... Ou para as faculdades particulares também, ela sempre tem esse tripé que a Camila tá falando, que é pesquisa, extensão e docência. Então, é a aula, pesquisa e a extensão. E aí, o que falta é que e aí, complementando o que a Camila falou, é que o tripé, ele fica capenga porque extensão não conta para currículo, extensão não conta... Normalmente é pesquisa, docência e extensão. Então o cara fala assim, ó, esse ano eu publiquei um artigo, só que eu fiz 10 projetos de extensão, e você chegar na mesma disputa com outro cara que falou, eu publiquei 5 artigos e nenhum projeto de extensão, o cara que publicou 5 artigos, ele vai ganhar de você. Então, nem na sua formação no mestrado, no doutorado, os projetos de extensão, eles vão ser contados. Só que eu tenho uma visão que ela começa a mudar, essa estrutura começa a mudar na pandemia. Então, acho que a gente passa por um processo de valorização da divulgação científica online no Brasil, quando a pandemia bate, e você vai ter figuras como Átila Yamarino ganhando um papel muito grande para comunicar para as pessoas aquilo que estava acontecendo. E aí a gente se sente valorizado também. Os nossos projetos começam a ganhar corpo, tanto fora da academia, com a galera olhando e falando, pô, o seu trabalho é importante, quanto para as agências de fomento e as universidades começarem a olhar e falar, beleza, então isso que o Emílio falava que antes era um hobby, é importante e tem que ser valorizado também pela academia. E aí as agências de fomento, CNPq, FAPESP, FAPEMIG, todas as grandes agências, elas começam a falar assim, então tá bom, Alberto, você quer R$1 milhão?